Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o Dr. Maurílio Arruda, que é hoje prefeito da cidade de Januária, mas que trabalhou durante um bom tempo como advogado da área de direito administrativo municipal, especialmente. É autor de livros, inclusive sobre a legislação municipal, o direito administrativo municipal, e nós vamos falar de alguns temas, entre eles a interferência que o Poder Judiciário tem feito ou tentado fazer nas administrações municipais. É a chamada judicialização da administração, às vezes sem considerar que cabe ao Poder Executivo fazer a sua parte, o Legislativo fazer as leis e o Judiciário apenas julgar sem um poder interferir na seara alheia. E às vezes o Poder Judiciário tenta interferir, comandar os atos administrativos. Dr. Maurílio Arruda então falaria para nós sobre inicialmente esse assunto. Muito bem, orientando o direito, vou mais além, orientando o direito dentro da cidadania, do usuário, do próprio cidadão e, por que não, do eleitor, na sábia liberdade que ele tem de escolher os seus representantes, tanto no mundo do executivo como no do legislativo. Em especial, eu creio hoje, do lado do balcão, para o lado dentro do balcão, porque eu sempre atuei consultando o executivo, o legislativo, do lado de fora, podemos assim dizer. Hoje eu analiso da seguinte forma: um prefeito ou uma prefeita tem que ter 3 linhas na sua administração. Ela tem que ter uma frente administrativa, propriamente dita, ela tem que ter uma frente técnico-jurídico e ela tem que ter uma frente política. Então, nesses casos, especialmente, nós estamos falando aqui da questão jurídica. É preciso que todo executivo, todo legislador, tenha a sua base jurídica, primeiro, para ser preventiva. Segundo, para, num embate entre os outros poderes, dar-lhe a segurança para administrar melhor, sempre voltado para o cidadão. E é isso que eu estou hoje analisando na prática. E eu costumo falar, e tive conversando uma vez com o professor Antônio Júnior Anastasia e disse para ele: professor, nós que somos do ramo do direito administrativo, parece que podemos dizer que temos mais facilidade. Aí ele respondeu: não, prefeito, eles nos enganam menos, mas não tem essa facilidade como a gente imaginaria que pudéssemos ter, porque na vida passada, ou na nossa formação pessoal, temos a formação jurídica. Pois bem, Valdir, o que eu vejo nesta judicialização da administração pública, muitas vezes em especial para a saúde, que é vida, e nós vimos liminares do Ministério Público pedindo, manifestação do Ministério pedindo liminar para dar tal remédio, para ou mesmo para uma internação hospitalar. Isso eu vejo com bons olhos, mas esse mesmo ato poderia ser feito no campo administrativo, bastando apenas uma parceria. Então, muitas vezes, quando chega uma ordem judicial, parece que, no primeiro momento, para quem é leigo, é uma afronta. Para nós, conhecedores, sabemos que o direito, a democracia, permite, mas nós temos também que conter os exageros. É possível também que em cada município existem colegas que não saibam reconhecer a necessidade ou tem um limite orçamentário. É nesse aspecto que eu gostaria de levar ao público, que o limite orçamentário muitas vezes não nos permitem dar, no âmbito administrativo, a concessão de um carro, de uma ambulância, mas vindo uma ordem judicial, a lei diz que ela não precisa nem respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, o magistrado tem este, vamos dizer assim, poder maior em não precisar observar o orçamento. Nós, como prefeito, como presidente de Câmara, não podemos sair dos limites da lei. Mas a lei, quando um juiz determina uma sentença, nós sabemos, faz lei entre as partes. E ali, a lei de responsabilidade fiscal, que é o nosso, como diz assim, enquadrador administrativo, ela nos dá limites. E você tem limites que você não pode no campo administrativo. Neste aspecto, eu vejo como positivo a intervenção do Poder Judiciário. Porque muitas vezes o prefeito ou a prefeita quer fazer, mas nós temos a limitação orçamentária, a limitação da própria legislação. Então, vendo uma ordem nesse sentido, ela tem o caráter benéfico.
Eu vou até interferir para lhe dizer o seguinte: uma dessas interferências, uma dessas limitações é a Lei 8666, a Lei de Licitações. Chegando uma ordem judicial, por exemplo, para a aquisição de um remédio com urgência para uma determinada situação, o prefeito não tem tempo de mandar providenciar, vamos dizer assim, os trâmites normais de um processo de licitação e muitas vezes muitas vezes não, nesse caso ele está até autorizado a determinar a compra até mesmo sem licitação, porque há uma ordem judicial e ele tem que cumprir em um determinado tempo. Seria esse ponto válido que eu estou lhe dizendo? Sim, que aí nós quebramos formalidades, né? Vamos lá, e eu tenho observado o seguinte: eu faço rapidamente ali com o servidor encarregado de compras 3 orçamentozinhos básicos só para anexar ao empenho e à ordem. É só para efeito de que não fui ao livre-arbítrio na farmácia A. Eu peguei farmácia A, B e C. Agora, quando o município só tem uma farmácia, quando o município só tem uma pessoa que faz o transporte naquela hora, então, nós temos o princípio da razoabilidade, que está lá no nosso texto constitucional, e eu utilizo isso. Mas já fico com um documento que me dá essa garantia. Porque senão nós somos alvos, não só da própria Tribunal de Contas, da própria Câmara e do próprio Poder Judiciário. Que algum vem uma denúncia lá e fala que o prefeito só está comprando em farmácia A. É ordem judicial? É. Mas mesmo assim eu tento ponderar e buscar o princípio da razoabilidade. Então, nessas frentes que eu digo que todo prefeito e prefeita tem, basicamente ele tem que ter esse corpo técnico. Mas aí entra outra questão, o valor da remuneração. Nós sabemos que no campo da medicina, por exemplo, cidades como Januária, um médico ganha em média R$20.000. Agora, um advogado, você não consegue contratá-lo num município pequeno por um valor de R$2, R$3.000, como querem pagar. Você não tem bons profissionais nessa área. Então ele também fica refém, o prefeito ou a prefeita, de bons profissionais. E nós não temos, porque a vida, me parece, as pessoas chegam, ou vai ter um médico porque é questão de vida ou morte. Mas o direito também é uma questão de vida ou morte, né? A contabilidade é uma questão de direito de vida ou morte. Então é preciso ter o todo, um olhar sistematizado do todo, para que nós possamos caminhar sempre. Então, quando eu vejo a judicialização, eu vejo também as parcerias, que é isso que eu estou tentando fazer. Por exemplo, um fato exemplificando, uma denúncia foi para a sinalização da cidade, por exemplo. Aí o magistrado pediu para suspender o contrato. E como fica a sinalização? Como fica os condutores de veículos automotores, como fica o pedestre? Então, não era melhor um consenso para não impedir? Se a empresa falhou, ela devolverá. Nós sabemos que tem mecanismo. Mas suspender sem antes fazer uma mesa redonda, então muitas vezes falta a mesa redonda entre o Poder Executivo, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então eu creio que eu vou trabalhar no contexto da mesa redonda. Porque ninguém sabe, a verdade não é uma só. E nós sabemos, como bom cristão, né, que nosso Deus maior diz que sempre a verdade é dele, não a dos homens. E a dos homens também tem as imperfeições. E precisamos caminhar. Essa agora surgiu aqui de momento, essa palavra, da mesa redonda. Olha o programa aí já surtindo até efeito para uma futura tese, né? Da mesa redonda entre os poderes. Nós sabemos da divisão dos poderes. Nós queremos agora a união dos poderes dentro das suas atribuições. Creio que seria um grande passo, porque o que nós vimos sempre na mídia é corrupção dali, malversação do dinheiro público do outro lado, mas ninguém nunca perguntou como é gerir isso. E nós sabemos que tendo direito tem a chamada boa-fé. Será que ao salvar uma vida, mesmo que eu tive que comprar, mesmo que eu tive que contratar um carro, eu não tive a boa-fé de salvar no campo da saúde? Eu não tive a boa-fé de mandar tampar o buraco da rua? Então vamos analisar, e agora parece que já caminha nisso, o princípio do resultado, não da formalidade. Nós estamos vendo agora com a modernidade que não se usa nem mais papel. O papel muitas vezes ele é entrave. Então, quem sabe se ao analisar o resultado na prática, não possamos ter um outro olhar do Judiciário, um outro olhar do Ministério Público e um próprio outro olhar dos administradores. Orientando o Direito fará um breve intervalo e peço que nos espere.